Use fones de ouvido para obter a melhor experiência. E bons sonhos. Você percebe o silêncio antes de qualquer outra coisa. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio pesado, espesso, como se o ar estivesse segurando a respiração junto com você. Não há música, não há vozes. Apenas esse vazio confortável que convida você a ficar onde está, sem pressa alguma. Aos poucos, você nota o som distante do próprio respirar. Lento, regular. Cada inspiração parece se espalhar pelo peito e depois desaparecer no escuro. Esse ritmo constante cria uma sensação de segurança, como se o mundo lá fora tivesse decidido esperar. Há um leve zumbido no fundo do ambiente, algo quase imperceptível, como o som elétrico de uma cidade que nunca dorme completamente. Ele não incomoda. Pelo contrário, embala, como um ruído branco natural. Você ainda não se move. Seu corpo entende, antes da mente, que não há urgência. Tudo o que precisa acontecer pode acontecer devagar. Aqui, neste instante, o tempo não corre, ele caminha. E então, bem no limite da sua atenção, você sente que o silêncio está prestes a ser quebrado. Não de forma brusca, apenas o suficiente para lembrar que a noite está viva. O primeiro som que atravessa o silêncio é a chuva. Ela cai lá fora com paciência, gota após gota, batendo em algum lugar distante. Talvez no asfalto, talvez na janela. O ritmo é irregular, mas estranhamente reconfortante. Você imagina a água escorrendo lentamente pelas ruas vazias, formando pequenos rios que refletem luzes amareladas. O som da chuva cria uma camada protetora entre você e o resto do mundo, como se nada pudesse atravessar esse véu líquido. De vez em quando, uma rajada de vento empurra a chuva com mais força, fazendo o som aumentar por alguns segundos. Depois, tudo volta ao mesmo compasso calmo. Um sobe e desce que embala a mente. O cheiro da noite molhada parece entrar junto com o som. Um aroma frio, limpo, que lembra concreto úmido e metal. Você não precisa sentir de verdade. Seu cérebro completa o quadro sozinho. Lá fora, a cidade aceita a chuva sem resistência. Aqui dentro, você faz o mesmo. Cada gota ajuda a soltar um pouco mais o peso do dia. Você está em um escritório pequeno. O tipo de lugar que parece existir apenas à noite. A luz vem de um abajur antigo, que ilumina apenas o necessário, deixando os cantos do cômodo mergulhados em sombra. O ar é frio, mas não desconfortável. Um frio leve, que mantém você desperto o suficiente para pensar, mas relaxado o bastante para não se mexer. Há um silêncio interno, quebrado apenas pela chuva do lado de fora. A mesa à sua frente é de madeira escura, marcada pelo tempo. Quando você apoia as mãos nela, sente a superfície lisa em algumas partes, áspera em outras. Pequenos detalhes que contam histórias sem palavras. Papéis estão espalhados de forma organizada. Nada está fora do lugar, mas nada parece novo. Tudo carrega um passado, como se cada objeto tivesse sido tocado por noites iguais a esta. O abajur emite um leve chiado elétrico, quase inaudível. Um som constante, perfeito para preencher os espaços entre os pensamentos. Entre os papéis, há uma pasta mais grossa. Quando você a abre, o som é seco, abafado. O tipo de ruído que parece respeitar o silêncio da noite. Dentro, documentos amarelados e fotografias em preto e branco. Este é um caso antigo. Um daqueles que se recusam a ser esquecidos. Não há urgência nele, apenas uma presença constante, como um pensamento que volta quando tudo fica quieto. Você passa os olhos pelas páginas sem pressa. Não precisa entender tudo agora. Basta deixar que as informações passem por você, como a chuva lá fora, sem exigir atenção total. Há algo confortável em lidar com um mistério quando ninguém está observando. Sem pressão, sem expectativa. Apenas você, o caso
e o tempo necessário. O passado descansa nessas folhas, esperando pacientemente para ser visitado mais uma vez. De repente, você percebe um novo som. Passos, distantes, ecoando em algum corredor fora do escritório. Não são rápidos, nem apressados, apenas passos firmes, ritmados, que vão e vêm. O som não traz medo, pelo contrário, traz companhia. A sensação de que você não está completamente sozinho naquela noite longa e silenciosa. Os passos param por um instante. Há uma pausa. O tipo de pausa que faz a mente descansar, não se tensionar. Depois, eles continuam, se afastando aos poucos. O corredor volta a ficar vazio, mas o eco permanece por alguns segundos, misturando-se ao som da chuva. Tudo se encaixa, como peças que não precisam ser forçadas. Você percebe que está confortável ali. O caso pode esperar. A noite ainda é longa, e não há nenhum motivo para a pressa. Há um relógio na parede, logo acima da estante. Você não havia reparado nele antes, mas agora o som chega com clareza. Tic, tac. Um ritmo constante, previsível, quase reconfortante. Você observa os ponteiros. Eles parecem se mover, mas de forma tão lenta que é difícil perceber a mudança. Como se o tempo tivesse decidido andar em círculos naquela madrugada. Cada batida do relógio preenche o espaço entre um pensamento e outro. Não há necessidade de acompanhar. O som faz isso por você, mantendo tudo organizado, estável. O relógio não apressa. Ele apenas existe, marcando um momento eterno. Um horário que parece se repetir, como se aquela noite nunca fosse realmente terminar. E, curiosamente, essa ideia não incomoda. Pelo contrário, há conforto em saber que nada precisa avançar rápido demais. Entre os documentos, algo chama sua atenção. Um nome escrito a lápis, quase apagado pelo tempo. As letras são fracas, mas ainda legíveis, como um sussurro no papel. Você passa o dedo sobre o nome. O som é suave, quase inexistente. O papel responde com um leve farfalhar, um ruído seco e antigo. Não é um nome que traga emoções fortes. Ele apenas existe ali, esperando. Como se soubesse que naquela noite tranquila, alguém iria notá-lo novamente. Você não tenta lembrar de onde o conhece. Não há esforço. A mente apenas registra a informação e aguarda, como quem coloca um objeto em uma gaveta segura. O lápis, diferente da tinta, permite erros. E talvez seja isso que torna aquele nome tão humano. Sua memória viaja até um bar noturno, um lugar iluminado por luzes baixas, onde o som nunca é alto demais. Apenas um murmúrio constante de vozes distantes. Você quase consegue ouvir copos sendo apoiados no balcão, o leve tilintar do vidro, o arrastar lento de uma cadeira no chão. As vozes se misturam, formando um som uniforme, sem palavras claras. Nada que exija atenção. Apenas presença humana, confortável e distante. Há uma música baixa ao fundo. Não dá para identificar a melodia, apenas o ritmo lento, que combina com a noite chuvosa lá fora. Mesmo sem estar lá, o ambiente se encaixa perfeitamente na sua mente, como uma lembrança que não pesa. Você sente o peso de um casaco grosso sobre os ombros. O tecido é firme, usado, mas confortável. Ele isola o frio da rua, criando uma sensação de proteção. O cheiro da cidade molhada parece impregnado nele. Uma mistura de chuva, asfalto e vento noturno. Um aroma que não incomoda, apenas confirma onde você esteve. Quando você se move levemente, o casaco emite um som suave de tecido se dobrando. Um ruído discreto, quase íntimo. A cidade lá fora continua viva, mas distante.
O trânsito é apenas um eco longínquo, abafado pela chuva constante. Aqui dentro, com o casaco ainda aquecendo o corpo, tudo parece mais lento, mais seguro. As sombras no escritório parecem se mover lentamente, projetadas pela luz fraca do abajur. Não de forma brusca, apenas um balanço suave, quase hipnótico. Quando a chuva muda de intensidade, as sombras respondem, alongando-se ou encolhendo. É um jogo silencioso de luz e escuridão. Você observa sem tentar entender. Não há mistério ameaçador ali. Apenas a dança natural da noite fazendo seu trabalho. O som do relógio, da chuva e do ambiente se misturam, criando uma camada única, contínua. Um som perfeito para deixar a mente flutuar. Nada exige reação, nada pede decisão. As sombras continuam seu movimento lento, enquanto você simplesmente permanece. A verdade não chega como um choque, nem como uma revelação súbita. Ela se aproxima devagar, quase com cuidado, como se soubesse que a noite não aceita movimentos bruscos. É mais parecida com um sussurro baixo, pronunciado no escuro, que você só percebe porque todo o resto finalmente ficou em silêncio. Não há frases de impacto, nem cenas dramáticas. Apenas a sensação tranquila de que algo, depois de muito tempo, encontrou o lugar certo. Você sente isso enquanto observa os papéis espalhados sobre a mesa. Eles continuam exatamente iguais. Mesmas folhas amareladas, mesmas letras gastas, mesmas marcas do tempo. Mas, dentro de você, algo se reorganiza. As informações que antes pareciam soltas, agora se conectam sem esforço, como peças que sempre pertenceram umas às outras. Não é um ato consciente. É quase automático, natural, inevitável. O som da chuva continua lá fora, constante e paciente, como se estivesse protegendo esse momento íntimo de compreensão. As gotas caem sem pressa, criando uma camada sonora contínua que envolve o ambiente e impede que qualquer pensamento mais agitado se aproxime. A verdade não pede reação imediata. Ela não exige movimento, nem decisão. Ela apenas se apresenta e permanece. Você percebe que não precisa fazer nada com isso agora. Não é uma verdade que cobra atitudes ou provoca tensão. Ela existe apenas para ser reconhecida, aceita e então deixada em paz. Como um pensamento que pode descansar depois de ser entendido. E assim você permite que essa compreensão fique onde está, repousando suavemente. A noite assume o controle, cuidando de tudo que não precisa mais da sua atenção. Em algum ponto da madrugada, alguém acende um cigarro. Você não vê a chama, não escuta claramente o estalo do isqueiro, mas imagina o som com precisão. Um clique seco, breve, seguido por um silêncio respeitoso antes da primeira tragada lenta. É um som que parece pertencer apenas às horas mais profundas da noite. A fumaça sobe devagar, preguiçosa, misturando-se ao ar frio e parado da madrugada. Ela não invade o ambiente, apenas ocupa o espaço com calma, dissolvendo-se pouco a pouco. O cheiro é distante, quase imaginário, mas familiar o suficiente para despertar uma sensação estranha de conforto, como uma lembrança que não pesa. Não há pressa alguma nesse momento. O tempo parece se esticar, se alongar entre uma respiração e outra. Cada segundo dura mais do que deveria, e isso não incomoda. Pelo contrário, é como se o próprio tempo tivesse decidido desacelerar para não perturbar o silêncio. A brasa do cigarro pulsa suavemente a cada tragada, um pequeno ponto de luz na escuridão.
Depois, ela se apaga aos poucos, acompanhando o ritmo lento da respiração de quem fuma. Não há urgência, não há excesso. Tudo acontece exatamente como precisa acontecer. E quando o cigarro termina, não há mudança brusca, não há sensação de fim. Apenas mais silêncio, mais espaço vazio, mais noite se espalhando tranquilamente ao redor. Sem que você perceba o momento exato, o caso se completa dentro da sua mente. Não porque alguém explicou, não porque você chegou a uma conclusão lógica passo a passo, mas porque tudo, de repente, simplesmente faz sentido. É uma compreensão silenciosa, quase corporal, como um peso que deixa de existir sem fazer barulho. Não há sensação de vitória, nenhuma euforia, nenhum orgulho. O que surge no lugar disso é um alívio profundo, sereno, parecido com o momento em que um pensamento insistente finalmente se aquieta e deixa espaço para o descanso. Os documentos sobre a mesa parecem diferentes agora. Não porque mudaram, mas porque perderam a carga que carregavam. As palavras ficam mais leves, menos densas. O mistério cumpriu sua função, contou o que precisava contar, e agora pode repousar junto com tudo que pertence ao passado. Você fecha a pasta com cuidado. O som é baixo, macio, quase cerimonial. Não é um encerramento dramático, mas um gesto simples e respeitoso, como um ponto final colocado sem pressa no fim de uma frase longa. Nada mais precisa ser feito esta noite. E essa certeza traz uma calma profunda, difícil de explicar, mas fácil de sentir. A cidade, que durante horas pareceu resistir ao silêncio, finalmente se rende. Não há um instante específico em que isso acontece. É uma transição lenta, quase imperceptível, como quando alguém adormece sem perceber o momento exato em que os pensamentos se apagam. Os sons vão ficando raros, espaçados, até que cada ruído se torna um acontecimento isolado, distante, irrelevante. Um último carro passa ao longe, seu som abafado pela umidade da noite. Depois, apenas o eco suave do que já foi movimento. As ruas molhadas refletem luzes fracas, que não iluminam, apenas sinalizam que a cidade ainda existe, mesmo dormindo. O ar parece mais denso agora, mais parado, como se tudo estivesse em suspensão. Não há vento suficiente para mover nada, apenas o frio constante que envolve prédios, calçadas e janelas fechadas. A chuva já não domina o ambiente. Ela se transforma em um som ocasional, quase simbólico. Você sente que nada mais acontece lá fora que precise ser observado. O mundo entrou em modo de repouso. E essa percepção traz uma sensação profunda de segurança, como se alguém tivesse apagado as luzes e fechado a porta. A cidade dorme por completo. E você, aos poucos, acompanha esse mesmo ritmo. Em meio a esse silêncio amplo, um som distante surge lentamente. Não invade, não interrompe, apenas se anuncia. É o som de um trem noturno passando muito longe, quase fora do alcance da realidade imediata. O ruído é longo, contínuo, quase grave demais para ser claramente identificado. Não há pressa nele. O trem segue seu caminho com constância, cortando a madrugada sem perturbar ninguém. O apito, quando surge, é abafado pela distância, transformado em um lamento suave que se dissolve no ar frio. Você imagina os trilhos se estendendo na escuridão, frios e imóveis, guiando o trem por um percurso que não precisa ser conhecido. Há algo profundamente reconfortante nesse movimento que continua enquanto tudo descansa.
O som se mantém por alguns instantes, criando uma vibração leve no fundo da consciência. Depois, começa a se afastar, ficando cada vez mais fraco, mais distante, até desaparecer por completo. O silêncio que retorna não é vazio. Ele carrega a sensação de continuidade, como se o mundo estivesse sendo cuidado enquanto você repousa. Você começa a perceber, quase como uma imagem mental, as luzes da cidade se apagando. Não de forma sincronizada, nem organizada. Uma janela aqui, outra ali. Pequenos pontos de luz que desaparecem lentamente, sem fazer barulho. Cada luz que se apaga parece encerrar uma história do dia que terminou. Conversas cessam, pensamentos se dissolvem. A vigília dá lugar ao descanso sem resistência. Dentro do escritório, o mesmo processo acontece. A luz do abajur continua acesa, mas parece mais suave, menos presente. Ela já não domina o ambiente. Apenas marca a existência de um espaço seguro e quieto. As sombras se tornam mais profundas e estáveis. Não se movem mais tanto. Elas se acomodam nos cantos, aceitando a escuridão como parte natural da noite. Tudo colabora para preparar o corpo e a mente para o descanso. Sem instruções, sem comandos diretos. Apenas permitindo que o silêncio faça seu trabalho. A ideia de amanhecer existe, mas ainda distante, quase abstrata. Não há sinais claros de luz do sol, apenas a certeza de que o tempo continua seu caminho, mesmo quando nada parece se mover. O escritório está completamente vazio agora. Nenhum som novo surge. A mesa permanece imóvel. Os papéis guardam silêncio. A cadeira parece mais pesada, como se tivesse decidido descansar também. Você percebe que não há mais nada a observar. Não há detalhes escondidos, nem mistérios remanescentes. O espaço cumpriu seu papel narrativo e agora existe apenas como abrigo, como um lugar de pausa. O silêncio aqui não provoca tensão. Ele envolve o ambiente com suavidade, criando uma sensação de proteção, quase como um cobertor invisível. Dentro desse silêncio, sua mente começa a desligar naturalmente, sem esforço algum. Há uma xícara de café esquecida sobre a mesa. O líquido dentro já esfriou completamente. Não há vapor. Não há movimento. Apenas a presença tranquila de algo que já cumpriu sua função horas atrás. O aroma é fraco, quase inexistente, misturado ao cheiro do ambiente. Ele não estimula, não desperta. Apenas sinaliza que houve vigília, que houve atenção, que houve esforço. Você imagina o som suave da xícara sendo apoiada na madeira. Um toque cuidadoso, quase cerimonial. Depois disso, nada mais acontece. O café pode ficar ali até amanhã. Não há necessidade de recolher, limpar ou organizar. Tudo o que importa já foi feito. E com essa percepção, o corpo entende que pode relaxar ainda mais, soltando o que restava de tensão.